Olá pessoal, então nós vamos hoje complementar mais um item aqui referente às formas, né, que a gente pode usar para fazer a representação da protensão, né. Nós focamos bastante, né, a parte da carga equivalente de protensão, com cabos poligonais e cabos parabólicos, né, com concordância. E agora vamos ver uma outra alternativa, né, complementar aqui, que seria o processo através de um conjunto de esforços solicitantes iniciais, né? Então, ao invés de partir para a carga equivalente, em algumas situações a gente vai poder determinar exatamente os esforços gerados pela protensão numa determinada seção, né, de uma viga ou de um elemento protendido. Então, é isso que nós vamos ver, essa alternativa de acessar diretamente os esforços, né, gerados pela protensão numa determinada seção. Tá? Então essa é a ideia desse vídeo aqui. Esse termo então está exposto aqui, né? Esforço interno. Vamos então imaginar uma viga isostática, né? Você está vendo dois apoios e um balanço. Aqui a gente tem um cabo, pode ser uma concordância contrastada parabólica. Ao puxar, geraríamos então aqui as cargas equivalentes, né, que poderiam ser calculadas aí, como a gente viu, pelo processo a partir da equação das parábolas, né, concordantes aqui. Mas vamos que será que é possível a gente determinar o esforço numa determinada seção aqui dessa viga, né, sem ter que passar pelo processo das cargas equivalentes, né? Então esse processo aqui nós vamos ver aqui. Então, uma seção qualquer, né, numa viga, a característica principal aqui desse nosso modelo é que a viga é isostática. Então, como a gente já viu, sendo uma viga isostática, a carga equivalente sendo um carregamento autoequilibrado, pessoal, nós não temos reações de apoio, que é o que está apresentado aqui, né? Reação nesse apoio aqui é igual a zero, reação nesse apoio aqui é igual a zero. Então, na verdade, a viga ficaria somente submetida às cargas equivalentes, né? Então vamos lá. Os esforços seccionais, que seria o momento fletor, esforço cortante, esforço normal, né? Está falando de viga, né? Em uma seção S qualquer, podem ser obtidos integrando a carga equivalente de protensão do lado esquerdo, né, ou direito da seção. Então, quando a gente quer saber o momento, por exemplo, fletor na seção S aqui, a gente é o somatório dos momentos gerado por todas as cargas equivalentes que estão antes da seção S, né? Então, se der um momento horário aqui, vai ser momento positivo, se der anti-horário, vai ser momento negativo. A gente pode fazer essa integração também vindo pelo lado direito e invertendo então o sinal, né? Se vindo pelo lado direito o momento ele é anti-horário, vai ser momento positivo, né? Se for momento horário, vai ser momento negativo. É isso? Isso a gente já sabe lá da teoria de vigas, né? Tranquilamente. Ok? Então basta isso também para o cortante, integrando todas as componentes verticais de todas essas forças, nós teríamos esforço cortante. E integrando os esforços, as componentes horizontais, nós teríamos esforço normal da seção, né? Sempre lembrando que o momento fletor, pessoal, seria calculado para uma linha passante pelo centro de gravidade dessa nossa viga aqui, né? Imaginando que a gente tem um centro de gravidade numa única linha aqui, né? Pressão constante, e aí, portanto, seria o momento em torno dessa linha, né? Desse eixo, tá? O eixo baricêntrico da nossa seção. Bom, vamos lá. Observar o seguinte, que devido ao fato da estrutura ser isostática, né? Não haverá reações de apoio, conforme esclarecido no item anterior, que é justamente o item anterior que ele se refere aqui, é aquele teorema, né, que diz que as cargas equivalentes são autoequilibradas. Portanto, na estrutura isostática não temos reações de apoio. Pois bem, façamos então agora um corte na seção S. Vamos separar a nossa viga aqui, né? Separando a seção S, né? Portanto, a estrutura fica separada em duas partes, a parte A e a parte B. Para garantirmos que a protensão não seja eliminada, vamos admitir que o cabo seja ancorado nas extremidades da parte A e da parte B.
Então você cortou o cabo, mas ele tem aderência, né? Aqui tem nata de cimento, então o cabo ancorou-se desse lado e ancorou desse outro lado aqui, com uma força P, né? Essa ancoragem, como está dito aqui, seria de fato real se a protensão for do tipo com aderência inicial ou posterior, né? Ok? Então vejamos agora como fica a ação da protensão nos trechos A e B isolados, tá? Observemos que os trechos continuam isoladamente em equilíbrio, mesmo sendo agora estruturas hipostáticas, né? Porque eu separei aqui, ficou uma estrutura hipostática, tanto a A como a B, né? Não garante mais o equilíbrio da seção. Mas como a carga que está sendo aplicada continua sendo um resultante de carga equivalente, como é uma carga equivalente de protensão, ela é autoequilibrada, portanto não há movimento de corpo rígido aqui, a estrutura continua em equilíbrio, né? Então esse equilíbrio se deve ao fato que a carga equivalente gerada por qualquer trecho de cabo também será autoequilibrada, como a gente já colocou, né? Pois bem, os esforços na seção S, né, tanto para o trecho A, os esforços que a gente fala aqui são os momentos e o cortante, né, e o esforço normal, tanto para o trecho A como para o trecho B, podem ser obtidos pela integração das cargas equivalentes que atuam ao longo do segmento. Logo, os esforços seccionais em S são iguais aos obtidos quando a viga estava íntegra, né? Então, por exemplo, se a gente quer saber o esforço seccional no segmento A, né, aqui em S, integraria todas as forças antes da seção S, né, entrando aqui pela esquerda. Ora, mas esse resultado é o mesmo que a gente encontraria, né, quando a viga estava junta, né? Porque as cargas não se alteraram, uma vez que não houve perda de protensão aqui, né? O cabo continuou sendo, a força que está atuando no cabo continua sendo a força P. Ok? Então, portanto, o esforço que vai aparecer na seção S continua sendo o mesmo que a seção tinha antes de ser rompida, né? Antes da viga ser rompida aqui na seção S. Ora, para calcularmos agora os esforços seccionais em S, a gente não precisa integrar mais a carga equivalente, né, à esquerda, uma vez que S está na extremidade do segmento. Basta considerarmos os esforços produzidos na seção S, né, pela força P nela ancorada, né? Então, eu posso calcular o esforço em S, imaginando agora aqui, né, visualizando somente o trecho A. Eu posso entrar pela esquerda, como a gente viu, ou entrar pela direita, né? Ora, mas entrando pela direita, pessoal, só tem a força P antes, né? Que está passante aqui pelo cabo, na tangente, né? Exatamente na tangente do cabo, nesse ponto aqui. Então, para a gente calcular o esforço na seção em S, basta pegar essa força P e achar as componentes horizontais e verticais dela e calcular, levar os esforços para o centro de gravidade, né? Então vai ter o momento, vai ser a componente horizontal vezes a distância ao centro de gravidade, o cortante vai ser a componente vertical, né? E o esforço normal vai ser a componente horizontal. Então fica perfeitamente definido aqui o esforço na seção S, né, devido à protensão, se a gente conhecer o valor da força de protensão no cabo e a direção e o ponto, né, e a inclinação que ela está passando aqui na nossa seção, né? Então a gente está vendo também, pensando aqui, olhando para o segmento B, né, para achar os esforços em S, eu integraria vindo pela direita. Mas para integrar vindo pela direita, eu vou ter que integrar todas essas cargas. Mas posso integrar pela direita, pela esquerda. E pela esquerda só tem a força P, né, que está na mesma direção dessa aqui do segmento A, né? E a determinação então dos esforços é como eu falei, acha as componentes, né, horizontal e vertical e calcula os esforços em relação ao centro de gravidade dessa seção. É exatamente o que está ilustrado aqui, né? Ampliando aqui um pouco esse setor B, essa força de protensão está chegando nesse ponto aqui que tem uma excentricidade em relação ao centro de gravidade da seção, que é porque as coordenadas, né,
do cabo é conhecido em todos os pontos, né, pela sua função. Então é possível achar o ponto em que ele está passando justamente na seção S. Daí eu tenho a excentricidade em relação ao centro de gravidade. E eu tenho o ângulo alfa, né, que é a tangente à curva nesse ponto aqui, né? É o ângulo de tangência nesse ponto aqui que eu estou examinando. Tá certo? Com esses valores aqui, o que é que eu faço? Eu acho a componente horizontal, P cosseno alfa, e a componente vertical, P seno alfa. Então, o que é que nós temos? O esforço normal é o P cosseno alfa, componente horizontal. O cortante é o P seno alfa, componente vertical. Quem é o momento fletor devido à proteção? Vai ser a componente horizontal, que é o P cosseno alfa, vezes essa excentricidade. Tá? Então, eu posso determinar, né, isso demonstra, primeiro, que a estrutura tem que ser isostática, tá? Para que isso tenha validade, né? Depois, eu pego a seção, a força de proteção no cabo, naquele ponto, né, em que ele está passando na seção, e vejo as componentes, e com isso eu consigo determinar os esforços seccionais, normal, momento e cortante, devido à proteção em qualquer seção, né? É exatamente isso. Então aqui está uma figurinha com ilustração melhor, né? A força está chegando aqui num ponto que tem uma excentricidade E em relação ao centro de gravidade. A força está chegando com um ângulo alfa. Então eu vou ter um esforço normal, que é o P cosseno alfa. Eu vou ter um esforço vertical, que é o P seno alfa. Está tudo explicitado aqui, né? Então quem é o esforço normal? P cosseno alfa. Quem é o cortante? P seno alfa, né? E o momento fletor vai ser a componente horizontal, P cosseno alfa, vezes a excentricidade. Aí, se a excentricidade estiver inferior, se o cabo está passando abaixo do centro de gravidade, nós vamos ter o que? Um momento negativo, né? Gerado pela proteção. E se eu tiver um cabo passando com centro de gravidade acima, uma posição acima do centro de gravidade, então esse cabo vai gerar momento positivo, né, da nossa seção. É bem simples isso, né? Aplicação bem simples. Então nós vamos ver rapidamente aqui, aproveitar, né, fazer aqui uma aplicação daqueles casos em que a gente já resolveu aqui, né? Então, estão lembrados que a gente estudou esse caso de uma viga isostática, né? Quer dizer, esse processo só é válido efetivamente para uma viga isostática, né? Então, esse pegou essa viga isostática de 16 metros, né? Aí nós consideramos uma carga concentrada de 100 kN, e para balancear essa carga, a gente aplicou um cabo poligonal aqui, né? Justamente para gerar uma força U equivalente, né? Que balanceasse, acho que o critério foi balancear 80% da carga. Então nós fizemos todo o exercício baseado no conceito de carga equivalente, né? Geramos aqui a carga equivalente da proteção, 85,67, 42,83, 42,83, né? Se a gente quer saber qual é o momento da proteção gerado aqui no meio da nossa viga, né? É só a gente pegar o carregamento da proteção, né? Que é essa carga de 42,83, essas duas cargas de 42,83, né? E 85,67 aqui. Então, quanto é que dá o momento da proteção, né? A gente pode fazer essa continha aqui, ó. Ele é 8 metros aqui, então vai ser 42,83 vezes 8, dá um momento negativo, né? 42, portanto, ó. E 83 vezes 8. Então, isso usando a carga equivalente, né? Então, deu um momento de 342,64. Né? Tá certo? Agora, se a gente quiser usar o conceito de carga, de esforço inicial, pessoal, como que a gente faria? Bom, o cabo aqui está chegando, né, de forma inclinada, tem um ângulo alfa 1 e sai com um ângulo alfa 2, que no caso aqui são iguais, a gente viu no exercício, esse ângulo é 2,505, tá?
Quanto que foi a força de proteção aqui? Fizemos 7 cordoalhas, tá? Vamos gravar aqui o momento pela carga equivalente, foi 342,64, né? Tá guardado aqui na calculadora, tá? Bom, então nós no exercício encontramos 7 cordoalhas. Então 7 vezes 140, pessoal, dá 980. Então 980 é a minha força P. Agora eu quero achar o momento. Então, pelo aquele método lá do esforço interno, eu tenho que achar o que? Eu tenho que achar a componente horizontal, que é o P cosseno alfa, né? Então vamos lá. Quanto é que é o P cosseno alfa? O alfa, ele é 2,505 graus. Então 2,505 graus é cosseno, né? Quase 1, vezes a força, que é 980. Então, a componente horizontal, ela é 979,06. E quanto que é a excentricidade dela? O cabo está passando a 5 centímetros aqui a partir da base da viga, né? E o centro de gravidade está a 40 centímetros. Então, 40 menos 5 é 35. Então, a excentricidade do cabo aqui vai ser 0,35. Então, vou multiplicar por 0,35, que dá exatamente, deu um pouquinho menor aqui, né? 340, um pouquinho maior, né? 342,67. O ajuste ali, provavelmente, das decimais do ângulo, né? Que a gente considerou. Ok? Então, sem precisar passar pela carga equivalente, né, pessoal? A gente determinou quem é o momento fletor aqui, né, devido à proteção, tá? 342,67. O esforço normal é os 980, né, que é a componente, aliás, 980 não, 170, perdão, são 7 cordoalhas, né? 7 vezes 140 é 980, mais o ângulo é 2,505 graus, 2,505, né? Cosseno vezes, então esforço normal é 979 mais ou menos, né? 979 quilonewtons, né? É o diagrama de esforço normal, que é o, foi colocado aqui, né? Quando a gente estudou através de carga equivalente. Ok? Vamos ver se a gente acha, né, o cortante da proteção. A gente está vendo aqui, tem que ser 42,83 o cortante da proteção, né, pela carga equivalente, menos 42,83. Então é só pegar aqui, né? O cortante vai ser o P seno alfa. Então de novo, vamos lá. O P é 7. São 7 cordoalhas vezes 140, tá? Então dá 980. O ângulo, 2,505. Então agora, vamos lá, 7 vezes 140 dá os 980, né? Agora o ângulo, 2,505. Seno agora, tá? Seno desse ângulo. Vezes 980, 42,83. Negativo para baixo. Tá? Portanto, bate com o valor que a gente encontrou aqui pela, né, exatamente a carga equivalente. Que o cortante ele vai ficar aqui, porque já está o cortante da carga da soma, né, da carga externa com a carga devido à proteção. Ok? Bom, esse exercício ele prosseguiu, né, que a gente queria balancear agora o peso, né, da estrutura através de um cabo parabólico. Então vamos usar agora aqui, pessoal, o conceito do esforço interno, né, para a gente calcular o momento no meio do vão para esse cabo, devido a esse cabo parabólico aqui. Ó, veja que a parábola tem um vértice justamente pelo meio. Então, portanto uma tangente horizontal. Então a força do cabo está passando nesse ponto aqui, né, de forma horizontal, certo? Então não tem nem inclinação, portanto não vai haver esforço cortante gerado pela proteção
nessa seção. Vamos ter só esforço normal e momento fletor. Quanto que é a excentricidade do cabo aqui? O centro de gravidade é 40 e o cabo está passando a 10 centímetros. Portanto, a excentricidade do cabo, que é a distância do cabo ao centro de gravidade da seção, é 30 centímetros. Correto? Quanto é que é a força de proteção? Então, aqui nesse exemplo, acho que foi usado 4 cordoalhas, tá? Então, 4 cordoalhas, vou chamar a calculadorazinha de novo aqui, né? 4 cordoalhas a 140 kN dá uma força de 560 kN. 560, quanto é a excentricidade? E aqui não tem que projetar nada, né? Porque é um vértice, portanto a tangente é horizontal. Então, não existe, a força não está inclinada. Então, 560 vezes a excentricidade, que é 0,30. Então, o momento devido à proteção tem que ser 168 kN por metro. Nesse caso, negativo, tá? Por quê? Porque o centro de gravidade está acima do cabo, tá? Está gerando um momento negativo, né? Devido à proteção, ok? Vamos checar o que a gente encontrou pela carga equivalente, né? Pela carga equivalente, o que é que a gente viu? A gente viu que a carga de baixo para cima é 5,25, tá? Essa é a carga equivalente para a tensão. Quanto que dá esse momento no meio do vão para essa carga aqui uniformemente distribuída? O vão é de 16 metros, então fica 5,25 vezes 16 ao quadrado, que é o QL2 sobre 8, né? Então, vezes 16 ao quadrado dividido por 8, 168, tá? Então, confirmado aqui, né? Que tanto pela carga equivalente como pelo esforço interno, a gente consegue acessar o momento fletor na minha seção devido à proteção. O esforço normal é o mesmo valor, né? Aqui da componente horizontal e não tem cortante de proteção nessa seção. Perfeito? É exatamente, né? Porque esse diagrama da proteção, o diagrama de cortante da proteção vai se anular aqui. O esforço normal é 140 kN, que corresponde exatamente às 4 cordoalhas, né? Então, 4 vezes 140, 560, aqui é o esforço normal, né? Isso aqui, deixa eu ver, 140 kN, diagrama de esforço normal, diagrama de esforço cortante, esse diagrama deve estar, não deve estar correto, tá? 140 kN, é 560, ó, esforço normal é 560, aqui está colocado errado, tá? 560 kN, que é exatamente o valor das das 4 cordoalhas, né? 560 kN, que foi a quantidade de cabos que foram adotados aí. Ok, pessoal, então esse processo é muito simples, né? A gente pode adotar, calcular em qualquer esforço, né? Em qualquer seção. Se eu quisesse o momento fletor numa seção aqui intermediária, como é que eu deveria fazer, né? Vocês podem fazer, então, tem a equação da parábola, ver aqui o ponto em que a parábola está passante aqui, a tangente nesse ponto, tá? E aí você faz aquele processo, né? Determina aqui as componentes horizontais e verticais, quer dizer, conhecido o ângulo alfa, e com a excentricidade é só aplicar essa formulaçãozinha aqui, que a gente encontrará os momentos, os esforços, né, seccionais devido à proteção, normal, momento e cortante, né, para qualquer seção aqui. Ok? Então é isso, tá? Com relação ao esforço interno, a gente vai ao longo dos exercícios, né? Vamos fazer ainda mais um outro exercício também de carga equivalente, aí a gente vai mostrar lá também esforços internos, né? Obtidos diretamente, né? Em função da posição do cabo e da inclinação da força de proteção e do seu valor. Lembrando mais uma vez que esse processo, né, rápido de acesso, ele só é perfeito, né, só é exato quando a estrutura é isostática. Quando a estrutura for hiperestática, esse momento que a gente encontra vai ser apenas chamado momento isostático da proteção, que vai ter que ser somado ao momento hiperestático para a gente achar o momento completo da proteção.
O que a gente obtém com a carga equivalente já é o momento final, quer a estrutura seja isostática, quer a estrutura seja hiperestática. Ok? É isso aí.